Olá, boa tarde. É um prazer estar mais uma vez falando com vocês. A temática que nós estamos escolhendo hoje é sobre a compaixão. Pouco usual, não? Então, mas nós precisamos diferenciar a questão da compaixão, diferenciar do ponto de vista religioso ou do ponto de vista coloquial, né? Para acrescentar algum conhecimento nessa questão, né? E o andar da compaixão também, né? Porque hoje em dia nós estamos verificando que a compaixão está em desuso. As pessoas muitas vezes demonstram algo à distância, mas estamos num momento em que se separa totalmente a compaixão enquanto motivador para uma ação, né? E só fica na primeira parte. As pessoas se identificam com alguém em sofrimento, principalmente sofrimento, ou pessoas em África, ou imigrantes, ou crianças mortas no trânsito. Enfim, a pessoa tem aquela compaixão, mas não tem nenhuma atitude a posteriori para nenhuma pessoa. É mais uma questão quase que política, para se mostrar, para se fazer, do que uma intenção de se melhorar, se fazer alguma coisa pelo próximo. O próximo nunca esteve tão desamparado como nos dias de hoje. É uma constatação que podemos fazer em todos os lugares. Agora, os que sofrem estão contidos nas palavras, nos textos, nas atitudes religiosas e entre as pessoas de uma forma geral, né? Mas o fazer é que está em falta, né? Então, uma coisa interessante da compaixão é a gente dizer quando que ela começou. Ela começa, na verdade, numa época em que os seres humanos ainda eram nômades, né? E precisavam se ajudar uns aos outros, porque se não o fizesse dessa forma, a própria humanidade teria desaparecido, né? E então, quando atacados por animais selvagens ou por intempéries, né, as pessoas começaram a olhar de uma maneira até para tentar ajudar as pessoas que sofriam esses percalços. E logicamente, a ideia de preservar a humanidade, porque senão teríamos sucumbido diante de animais ferozes em maior quantidade, em situações perigosas, né? Mas a prova disso vem a partir do momento que os seres humanos estão a viver nas cavernas, né? Ou fazendo casas rústicas, né? A prova vem daí, pelo seguinte: quando se localizou esses sinais humanos na história, se verificou que dentro das cavernas haviam ossadas de seus iguais, perna quebrada, cabeça rachada, enfim, sinais de ferimentos contundentes, e que de uma certa forma essas pessoas sofriam esses percalços lá fora e eram ajudadas por outras que as traziam até a caverna, até a casa rústica, né? Numa tentativa de recuperar a saúde ou a vida da pessoa, né? Isso é compaixão. A pessoa se identifica com o sofrimento da outra e toma uma providência que na época era salvacionista. Então nós não podemos separar historicamente a compaixão da ação. Aliás, compaixão, o final é ação, né? O compaixão para os espanhóis, compaixão para os italianos, não importa o nome. O que importa é a consequência dessa identificação. Se nós não tivermos a consequência, de nada adianta. Fica um procedimento estéril, né?
fica um procedimento estéril, porque é só da boca para fora, é só uma manifestação generosa, vamos dizer assim, mas sem nenhuma compatibilidade com a ação. E isso é muito triste. E nos dias de hoje, isso é muito frequente, né? Principalmente com os meios de comunicação que nos jogam todos os dias notícias das mais diversas, né? Em nossas casas, as pessoas se sentem, ou sentem uma certa compaixão por alguns segundos. Daí a pouco o noticiário muda para o esporte, muda para outras coisas, para a arte, para o entretenimento principalmente, e pronto, não penetra na consciência das pessoas quanto às necessidades que devem fazer com que as pessoas se mobilizem para ajudar o próximo. A compaixão, então, perdeu o valor. Não quer dizer que os primeiros seres humanos eram bondosos a ponto de ter esses sentimentos. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que era uma necessidade. Mas hoje, mesmo por necessidade, a compaixão seria muito bem-vinda. Sem preguiça, sem nada. Por necessidade de ajudar os seres humanos em sofrimento. Primeiro há uma identificação com o ser humano em sofrimento e depois a ação das pessoas, né? Então, retornar à compaixão nesses termos seria interessante. Do contrário, só servirá como palavreado, só como palavras ao vento. Até uma próxima vez.